Corpo astral, Arthur Power. Clarividência no tempo e no espaço. Há 4 métodos pelos quais é possível observar acontecimentos que estão tendo lugar à distância, por meio de uma corrente astral. Esse método é de certa forma análogo ao da magnetização de uma barra de aço e consiste no que pode ser chamado polarização, por um esforço da vontade, de algumas linhas paralelas de átomos astrais do observador para a cena que ele deseja observar. Todos os átomos são mantidos em seus eixos, com seus eixos rigidamente paralelos uns aos outros, formando uma espécie de tubo temporário, ao longo do qual o clarividente pode olhar. A linha tende a desarranjar-se, ou mesmo a ser destruída por uma corrente astral suficientemente longa que aconteça cruzar pelo seu caminho. Isto, contudo, raramente acontece. A linha é formada pela transmissão de energia de partícula a partícula, ou pelo uso de força que vem de um plano mais alto e que atua sobre toda a linha simultaneamente. Este último método implica em um desenvolvimento muito maior, envolvendo o conhecimento de forças de nível considerável e o poder de usá-las. Um homem que pudesse fazer tal linha para seu próprio uso não teria necessidade dela, porque poderia ver logo longe mais facilmente, inteiramente através de faculdades superiores. A corrente ou tubo pode ser formada bastante inconscientemente, sem nascer de uma determinada intenção, e é com frequência o resultado de um pensamento ou de uma emoção muito forte, projetando de uma extremidade ou de outra, ou pelo vidente ou pela pessoa que é vista. Se duas pessoas estão unidas por forte afeição, é provável que um fluxo razoável de pensamento mútuo esteja constantemente fluindo entre elas, e alguma necessidade súbita ou um trânsito terrível de parte de uma delas pode carregar aquela corrente temporariamente com o poder polarizante necessário para criar o telescópio astral. A visão obtida por esse meio não é diferente do que se vê através de um telescópio. Figuras humanas, por exemplo, aparecem habitualmente muito pequenas, mas perfeitamente claras. Mas não comumente é possível ouvir também tão bem quanto se vê com este método. O método tem claras limitações, já que o telescópio astral revela a cena apenas de uma direção e tem um campo de visão limitado e particular. Na verdade, a visão astral dirigida ao longo de tal tubo é tão limitada quanto seria a visão física sob circunstâncias idênticas. O tipo de clarividência pode ser grandemente facilitado se usarmos um objeto físico como ponto de partida, um foco para a força de vontade. Uma bola de cristal é o mais comum e o mais eficaz dos focos, porque tem um arranjo peculiar de essência elemental e possui também em si mesma qualidades que estimulam a faculdade psíquica. Outros objetos também são usados com o mesmo propósito, tais como uma taça, um espelho, um pocinho de tinta, uma gota de sangue, uma vasilha de água, um tanque, água em vasilha de vidro, ou quase toda a superfície polida. Também serve uma superfície inteiramente negra, produzida por um punhado de carvão em pó num pires. A quem determine o que vê à sua vontade é como se apontasse seu telescópio ao sabor de seu desejo. A grande maioria, entretanto, forma um tubo eventual e vê o que se apresenta na outra extremidade da mesma. Alguns psíquicos só podem usar o método de tubo quando estão sob a influência do mesmerismo. Há 2 variedades de tais psíquicos: os que podem fazer pessoalmente o tubo, os que veem através do tubo feito pelo mesmerizador. Ocasionalmente, embora seja raro acontecer, também é possível obter ampliação por meio do tubo, embora nesses casos seja provável que um poder inteiramente novo esteja começando a se manifestar pela projeção de uma forma de pensamento. Esse método consiste na projeção de uma imagem mental de si próprio, em torno da qual se atrai matéria astral, sendo tal conexão com a imagem retida de forma a tornar possível receber impressões por meio dela. A forma atua assim como uma espécie de posto avançado da consciência de quem vê. Tais impressões serão transmitidas ao pensador por vibração simpática. Num caso perfeito, o vidente pode ver quase tão bem como se ele próprio estivesse no lugar da forma de pensamento. Com esse método, também é possível mudar o ponto de vista da visão
Se isso for desejado, a clareaudiência é talvez menos frequentemente associada com esse tipo de clarevidência do que com o primeiro tipo. No momento em que a firmeza do pensamento cai, toda a visão se vai, e será necessário construir de novo uma forma de pensamento para que ela retorne. Esse tipo de clarevidência é mais raro do que o primeiro tipo, e por causa do controle mental exigido e da natureza mais refinada das forças empregadas, é cansativa, a não ser para curtas distâncias, viajando no corpo astral. Seja durante o sono, seja em transe, esse processo já foi descrito em capítulos precedentes. Viajando no corpo mental. Nesse caso, o corpo astral é deixado com o físico, e se a pessoa quiser mostrar-se no plano astral, forma para si um corpo astral temporário, ou Maya Virupa, conforme descreve nas páginas atrás. Descrevemos páginas atrás. É possível também obter informação referente a acontecimentos que se passam à distância, invocando ou evocando uma entidade astral, tal como o espírito da natureza, induzindo-a, compelindo-a a empreender a investigação. Isso está claro, não é clarividência, é magia. A fim de encontrar uma pessoa no plano astral é necessário pôr-se em sintonia com ela, sendo o suficiente uma pequeníssima pista, quase sempre como uma fotografia, uma carta escrita por ela, um objeto que lhe pertenceu. O operador então faz só a nota tônica da pessoa, e se ela está no plano astral, virá a resposta imediata. A nota tônica da pessoa que está no plano astral é uma espécie de tom médio que emerge de todas as diferentes vibrações que são habituais naquele plano. Há também um tom médio similar para o corpo mental e outros corpos de cada homem, formando todas as tônicas reunidas, o acorde do homem, um acorde místico, como muitas vezes é chamado. O vidente treinado afina seus próprios veículos no momento exatamente pela nota da pessoa. E então, por um esforço da vontade, envia aquele som. Seja em qual for dos três mundos que a pessoa procurada esteja, sua resposta instantânea vem. Em resposta, é de pronto visível para o vidente, de forma que ele pode formar uma linha magnética de conexão com a pessoa. Outra forma de clarividência permite ao vidente perceber acontecimentos do passado. Há vários graus desse poder, desde um homem treinado que pode consultar os registros acásticos por si mesmo, quando quiser, até a pessoa que ocasionalmente percebe apenas relances. O psicômetro comum precisa de um objeto fisicamente relacionado com a cena do passado que deseja ver. Ou naturalmente pode usar um cristal ou outro objeto com seu foco. Os registros acásticos representam a memória divina, que já mencionamos brevemente nesse livro. Os registros vistos no plano astral no passado, no plano astral não passando de reflexo de um plano muito mais alto, são muitíssimos imperfeitos, extremamente fragmentados e quase sempre seriamente distorcidos. Têm sido comparados aos reflexos na superfície da água, encrespada pelo vento. No plano mental, os registros são completos e exatos e podem ser lidos com clareza, mas isso como é evidente, pede faculdades relativas ao plano mental. Auxiliares invisíveis. O estudante das páginas precedentes terá percebido a esta altura que os casos de intervenção de agentes invisíveis nos assuntos humanos, que ocorrem de tempos em tempos e que são naturalmente bastante inexplicáveis para o ponto de vista materialista, podem ser facilmente explicados, racional e simplesmente, por alguém que entenda alguma coisa do plano astral e de suas possibilidades. No Oriente, a existência de auxiliares invisíveis sempre foi reconhecida. Mesmo na Europa tivemos as velhas histórias gregas da interferência dos deuses nos negócios humanos, e a lenda romana de Castor e Pólux guiou a legião da República nascente na batalha do lago de Régilos. Nos tempos medievais havia muitas histórias de santos que apareciam em momentos críticos e mudavam a sorte em favor das hostes cristãs, tal como Santiago liderando as tropas espanholas, e os anjos da guarda, que às vezes salvavam um viajante de sérios perigos e medos da morte. Auxílio pode ser dado aos homens por várias classes de habitantes do plano astral.
Ele pode vir de espíritos da natureza, de devas, dos fisicamente mortos, ou daqueles que, embora ainda fisicamente vivos, podem funcionar livremente no plano astral. Os casos nos quais o auxílio dos homens é dado para o espírito da natureza são poucos. Por espíritos da natureza são poucos. Os espíritos da natureza evitam os redutos do homem, detestando suas emanações, sua azafama, sua inquietação. Também, a não ser os de ordem mais alta, são geralmente inconsequentes e impensados, mas se parecendo às crianças descuidadas que brincam do que a entidades sérias e responsáveis. Em geral, não se pode confiar neles para nada que represente firme cooperação nessa classe de trabalho. Embora um deles ocasionalmente se torne apegado a um ser humano e lhe preste bom serviço, o trabalho do adepto do mestre se desenvolve principalmente nos subplanos superiores do plano mental, onde ele pode influenciar a verdadeira individualidade dos homens e não a mera personalidade, que é tudo quanto pode ser alcançado nos mundos astral e físico. Raramente, contudo, o adepto astral é necessário ou desejável trabalhar num plano tão baixo quanto o astral. A mesma consideração pode ser feita a propósito dos devas, sendo que os dessa classe de entidade, que às vezes respondem aos apelos e às súplicas mais altas do homem, trabalham antes no plano mental do que no plano astral ou no físico, e mais frequentemente em períodos entre encarnações do que durante a existência física. Auxílios vêm às vezes dos que tiveram morte física recente e ainda permanecem em íntimo contato com os negócios terrenos. O estudante perceberá facilmente, contudo, que o volume de tal auxílio deve ser, na natureza das coisas, excessivamente limitado, porque as pessoas menos egoístas e prestativas são as que menos provavelmente são encontradas depois da morte, detendo-se em integral consciência nos níveis inferiores do plano astral, aos quais a Terra se faz mais acessível. Ademais, para que uma pessoa morta possa influenciar outra que está fisicamente viva, ou esta última deve ser de uma sensitividade fora do comum, ou o auxiliar deve possuir um certo conhecimento e habilidade. Tais condições, como é evidente, raramente são encontradas. Segue-se então que presentemente o trabalho de auxílio nos planos mental e astral inferior está principalmente em mãos dos discípulos dos mestres, dos quais outros e de quaisquer outros que tenham evoluído bastante para funcionar conscientemente nesses dois planos. Variada como é essa classe de trabalho no plano astral, todo ele é dirigido naturalmente para impulsionar a evolução. Ocasionalmente está vinculado com o desenvolvimento dos reinos inferiores, o elemental, bem como o vegetal e o animal. Desenvolvimento esse que pode ser acelerado sob certas condições. Na verdade, em alguns casos é apenas através da conexão com o homem ou com o uso do homem que o progresso desses reinos inferiores tem lugar. Assim, por exemplo, o animal pode individualizar somente através de certas classes de animais que foram domesticados pelo homem. A mais importante parte do trabalho é se relacionar de uma forma ou outra com a humanidade, principalmente com o seu desenvolvimento espiritual. Não obstante, algumas vezes também se dá ajuda puramente física. No livro clássico sobre o assunto Auxiliares Invisíveis, de Leadbeater, alguns exemplos típicos de intervenção física são dados. Às vezes, um auxiliar invisível com sua visão mais ampla pode perceber o perigo que está ameaçando alguém e imprimir a ideia na pessoa ameaçada, ou sobre um amigo que irá ajudá-lo. Dessa maneira, naufrágios têm sido às vezes evitados. Em outras ocasiões, o auxiliar pode ser materializado por um auxiliar mais experiente, de forma suficiente para afastar alguém do perigo, como, por exemplo, tirar uma criança de um edifício em chamas, evitar que alguém tombe no precipício, reconduzir ao lar crianças perdidas e assim por diante. Temos o exemplo de um auxiliar que encontrando um menino que tombara sobre um rochedo e tiver uma artéria cortada, foi materializado para que pudesse atar uma ligadura e assim deter a hemorragia, que de outra forma teria sido fatal. E ao mesmo tempo outro auxiliar levou à mente da mãe o perigo em que se encontrava o filho, conduzindo então ao lugar do acidente. Pode-se perguntar como uma entidade astral se torna consciente de um grito ou de um acidente físico. A resposta é que aquele grito, trazendo em si sentimento ou emoção muito forte, produz efeitos sobre o plano astral
e dá ali exatamente a mesma ideia que daria no plano físico. No caso de um acidente, o ímpeto de emoção causado pela dor ou pelo medo arde como uma grande luz e não poderia deixar de chamar a atenção de uma entidade astral que estivesse por perto, a fim de levar um corpo astral à necessária materialização de forma que atos puramente físicos possam ser realizados. Um conhecimento do modo usado para isso é claramente essencial. Há 3 variedades definidas de materialização. A que é tangível, embora não visível aos olhos físicos comuns. Nas sessões espíritas, esta é a espécie mais comum e é usada para mover pequenos objetos e para a voz direta. Um tipo de matéria é usada, matéria que não pode refletir nem obstruir a luz, mas que, sob certas circunstâncias, pode ser usada para produzir sons. Uma variedade dessa classe é a que pode afetar alguns raios ultravioletas, dando assim possibilidade de serem feitas fotografias de espíritos. Aqui é visível, mas não é tangível. A materialização perfeita, que é tanto visível como tangível, muitos espíritos estão familiarizados com esses 3 tipos. Tais materializações, conforme aqui estamos considerando, são realizadas por um esforço da vontade. Esse esforço dirigido para a matéria que se modifica de seu estado natural para o outro, estará temporariamente opondo-se à vontade cósmica, por assim dizer. O esforço deve ser mantido todo o tempo, porque se a mente se afastar por meio segundo que seja, a matéria foge e retorna à sua condição original, como o clarão de um relâmpago. Nas sessões espíritas, uma materialização completa é produzida pela utilização de matéria dos corpos físicos e etéricos do médium e também da dos presentes. Em tais casos, é claro que uma conexão muito íntima se instala entre o médium e o corpo materializado. A significação de tal coisa será considerada mais adiante. No caso do auxiliar treinado que acha necessário produzir uma materialização temporária, um outro método bem diferente é usado. Discípulo algum de um mestre jamais teria permissão para impor tal tensão em corpo alheio, como ocorreria se a matéria desse corpo fosse usada para materialização. Nem realmente tal plano seria necessário. Um método muitíssimo menos perigoso é o de condensar éter circundante ou mesmo do ar físico a quantidade de matéria que seja necessária. Esse trabalho, embora sem dúvida alguma fora do poder de entidade média que se manifesta numa sessão, não apresenta dificuldade para o estudante de química oculta. No caso dessa natureza, embora tenhamos a reprodução exata do corpo físico, ele é criado pelo esforço mental de matéria inteiramente estranha ao corpo. Consequentemente, o fenômeno conhecido como repercussão não poderia ter lugar, como pode acontecer quando uma forma é materializada com matéria retirada do corpo do médium. Um dano feito a uma forma materializada por um auxiliar através do éter ou do ar não pode afetar mais o corpo físico do auxiliar, pela repercussão do que um homem pode ser afetado por um dano feito a uma estátua de mármore que o reproduza. Mas, no plano astral, se alguém for insensato bastante para pensar que um perigo é referente ao físico, por exemplo, um objeto que cai pode lesar alguém, um dano ao corpo físico através de repercussão é possível. O assunto repercussão é abstruso e difícil, e ainda assim de forma alguma compreendido. A fim de compreendê-lo perfeitamente é provável que fosse necessário compreender as leis da vibração simpática, não só em um, mas em outros planos. Não há qualquer dúvida quanto ao estupendo poder da vontade sobre a matéria de todos os planos, de forma que só se o poder da vontade for suficientemente forte, na verdade qualquer resultado pode ser produzido por uma ação direta, sem qualquer conhecimento ou mesmo pensamento por parte da pessoa que exerce a vontade tal como ela é para fazer seu trabalho. Não há limite para o grau até o qual a vontade pode ser desenvolvida. Esse poder se aplica no caso da materialização, embora seja uma arte que deve ser aprendida como qualquer outra. Um homem mediano no plano astral não seria mais capaz de materializar sem ter previamente aprendido como fazê-lo do que o homem mediano neste plano. Deste plano seria capaz de tocar violino sem ter previamente tomado as lições necessárias. Há, contudo, casos excepcionais
Intensa simpatia e firme deliberação capacita uma pessoa de efetuar uma materialização temporária, mesmo que não saiba conscientemente como fazê-la. Vale a pena notar que esses raros casos de intervenção física por parte de um auxiliar astral são com frequência realizados em virtude de um vínculo kármico entre o auxiliar e a pessoa auxiliada. Desta forma, os velhos serviços são reconhecidos e as bondades recebidas numa vida são pagas numa vida futura, mesmo pelos métodos pouco comuns que descrevemos. Nas grandes catástrofes, quando muitas pessoas são mortas, às vezes é permitido que uma ou duas pessoas sejam milagrosamente salvas, porque acontece que não é de seu karma morrer então. Isto é, elas não devem à lei divina coisa alguma que precise ser paga daquela maneira particular. Muito ocasionalmente a assistência física é dada a seres humanos, mesmo por um mestre. Leadbeater descreve um caso que aconteceu com ele próprio. Caminhando ao longo de uma estrada, ele ouviu subitamente a voz de seu instrutor hindu, que no momento estava fisicamente a 7.000 milhas de distância, gritando: salte para trás. Ele deu violento salto para a retaguarda, exatamente quando o pesado tubo de uma chaminé de metal estourou sobre o pavimento, a menos de 1 metro diante dele. Outro caso notável é registrado a propósito de uma senhora que se viu em sério risco no meio de perigoso motim de rua e que foi subitamente retirada da multidão e colocada sem qualquer dano numa travessa da rua, que estava vazia. Seu corpo deve ter sido erguido diretamente sobre as casas medianeiras e colocado no pavimento da rua próxima. Provavelmente um véu de matéria etérica foi atirado sobre ela durante a passagem, de forma que não fosse visível ao passar pelo ar. Através de uma consulta dos capítulos de A Vida Depois da Morte, temos a evidência de que há um amplo terreno para o trabalho dos auxiliares invisíveis entre as pessoas que morreram. A maioria delas está em condição de completa ignorância quanto à vida depois da morte. Muitas, pelo menos nos países ocidentais, estão bem aterrorizadas com a perspectiva do inferno e da danação eterna. E há muito que fazer para esclarecer as pessoas quanto ao seu verdadeiro estado e sobre a natureza do mundo astral no qual se encontram. O trabalho principal feito pelo auxiliar invisível é o de acalmar e confortar os mortos recentes, libertando sempre que possível do terrível, embora desnecessário, medo que com tanta frequência os assalta. E não só ele, só lhes causa muito sofrimento, como retarda seu progresso nas esferas mais altas, bem como capacitando-os tanto quanto se pode a compreender o futuro que tem pela frente. Disseram que esse trabalho foi, em períodos remotos, atendido exclusivamente por uma alta classe de entidades não humanas. Mas há algum tempo os seres humanos que podem funcionar conscientemente no plano astral têm tido o privilégio de dar assistência a essa tarefa de amor. Nos casos em que a reestruturação do corpo astral pelo elemental de desejo teve lugar, um auxiliar astral pode romper essa reestruturação e restaurar o corpo astral em sua condição anterior, de forma que a pessoa morta tome conhecimento de todo o plano astral e não apenas de um dos seus subplanos. Outros que têm estado por mais tempo no plano astral podem também receber auxílio sob a forma de explicações e conselhos enquanto fazem seu curso através dos diferentes estágios. Assim, eles podem ser avisados do perigo e retardamento causado pelas tentativas de se comunicar com os vivos por intermédio de um médium. E às vezes, embora isso se dê raramente, uma entidade já atraída para o ciclo espírita pode ser guiada para uma vida mais alta e mais saudável. A memória de tal ensinamento não pode naturalmente ser levada direta para a encarnação seguinte, mas sempre permanece o real conhecimento interior.
e, portanto, uma forte predisposição para aceitar tais ensinamentos imediatamente, quando os ouvirem de novo, na nova vida. Alguns dos recentemente falecidos veem-se no plano astral como realmente são e sentem-se, portanto, cheios de remorso. Aqui o auxiliar pode explicar que o passado é passado e que o único arrependimento que vale a pena é resolver agir melhor para o futuro, e que cada homem deve tomar a si próprio tal como é. E com firmeza trabalha pelo progresso, levando uma vida mais autêntica no futuro. Outros, por sua vez, sentem-se perturbados pelo desejo de reparação por algum dano que praticaram quando na Terra e querem tranquilizar sua consciência, revelando um segredo que os desacredita e que zelosamente guardam. Dizer qual é o esconderijo de dinheiro ou papéis importantes, e assim por diante. Em alguns casos é possível para o auxiliar intervir de alguma forma no plano físico, é assim satisfazer o morto, mas na maioria dos casos o máximo que ele pode fazer é explicar que agora é tarde demais para tentar uma reparação, sendo portanto inútil sofrer por esse acontecimento e persuadi-lo a abandonar seus pensamentos terrenos, que o mantém preso ao chão da terra, e fazer de sua nova vida o melhor que puder. Imensa quantidade de trabalho é também feita para os vivos, levando bons pensamentos nas mentes dos que estão em condições de recebê-los. Seria muitíssimo fácil, a um ponto de parecer incrível para os que não compreendem praticamente o assunto, um auxiliar dominar a mente de um homem mediano e levar a pensar exatamente como o auxiliar entendesse, sem despertar suspeitas da influência externa sobre a mente da pessoa. Tal procedimento, todavia, seria inteiramente inadmissível. Tudo quanto pode ser feito é atirar o bom pensamento à mente da pessoa, entre as milhares que estão constantemente surgindo nela, a esperar que a pessoa o receba, se faça dono dele e age de acordo. A assistência muito variada pode ser oferecida dessa maneira. Consolação é com frequência dada aos que estão desgostosos ou doentes. Reconciliações são tentadas entre os que têm estado separados por conflito de opiniões ou interesses. Ansiosos pesquisadores da verdade são guiados para ela. Quase sempre é possível dar solução a algum problema espiritual ou metafísico da mente de alguém que tem pensado ansiosamente nele. Conferencistas podem ser ajudados com sugestões e ilustrações que são materializadas em matéria mais sutil diante de quem fala, ou impressões em seu cérebro. Um auxiliar invisível habitual depressa adquire alguns pacientes que ele visita toda noite, tal como um médico da Terra faz sua ronda habitual entre seus pacientes. Cada trabalhador se torna assim o centro de um pequeno grupo, o líder de uma turma de auxiliares para os quais ele sempre encontra trabalho. No mundo astral, o trabalho pode ser encontrado para qualquer número de trabalhadores, e quem quer que o deseje, homem, mulher, criança, pode ser um deles. Um discípulo pode ser, com frequência, empregado como agente naquilo que virtualmente representa resposta às preces. Embora seja verdade que qualquer desejo espiritual sincero, tal como o que pode ser expresso na oração, é uma força que traz automaticamente algum resultado, também é um fato que tal esforço espiritual oferece uma oportunidade para a influência dos poderes do bem. Um auxiliar bem intencionado pode assim tornar-se o canal através da qual a energia é transportada. Isso é verdadeiro no que se refere à meditação e amplamente aplicável. Em alguns casos, o auxiliar é tomado como um santo ao qual o suplicante rezou, e há muitas histórias para ilustrar isso. Discípulos que estão preparados para o trabalho são empregados também para sugerir pensamentos verdadeiros e belos a autores, poetas, artistas e músicos. Às vezes, embora mais raramente, é possível avisar pessoas sobre o perigo de alguma atividade a que se estão entregando sobre seu desenvolvimento moral, afastar a má influência de alguma pessoa ou lugar, ou neutralizar as maquinações dos magos negros. Há tanto trabalho para os auxiliares invisíveis no plano astral que se faz enfático dever para o estudante preparar-se por todas as maneiras ao seu alcance para assisti-los em sua atuação.
O trabalho dos auxiliares invisíveis não seria feito a não ser que houvesse discípulos no estágio em que esse é o melhor trabalho que podem fazer. Assim que passam para o além desse estágio e possam fazer trabalho superior, com certeza lhes será dado esse trabalho superior. Devemos ter em mente que, quando o poder e o treinamento são dados a um auxiliar, eles lhes são dados sob restrições. Jamais ele deve usá-lo egoisticamente. Jamais deve exibi-lo para satisfazer curiosidades. Jamais deve empregá-los para espionar negócios alheios. Jamais dá o que as seções espíritas chamam testes, isto é, ele nada deve fazer que possa ser provado como fenômeno no mundo físico. Pode levar mensagem a um morto, mas não pode, a não ser que tenha ordens diretas de seu mestre para isso, levar de volta uma resposta do morto para os vivos. Assim, a turma de auxiliares invisíveis não é o escritório de um detetive, nem um centro astral de informações, mas pretende apenas fazer simples e caladamente o trabalho que lhe é confiado ou que surge no seu caminho. Um estudante de ocultismo, à proporção que progride, em lugar de dar assistência apenas a indivíduos, aprende a tratar com classes, nações e raças, conforme adquire os poderes exigidos, e o conhecimento começa a manipular as forças maiores do Akasa e a luz astral. E mostrar-lhe como obter o máximo possível de cada influência cíclica favorável. É levado a relacionar-se com as grandes Nirmanakayas e tornar-se um de seus Smolleres, aprendendo como empregar as forças que são fruto de seu sublime auto-sacrifício. Não há mistério nas classificações necessárias para quem aspira a ser um auxiliar. Até um certo ponto eles já foram descritas, mas pode ser útil expô-los ampla e categoricamente. Unidade de propósito, às vezes chamada mente em uma só direção ou concentração. O aspirante deve fazer o trabalho de ajudar terceiros, o seu primeiro e principal dever. O trabalho que o mestre lhe destinar deve ser o grande interesse de sua vida. Ademais, é necessário saber discernir não só entre o trabalho útil e inútil, mas também entre as diferentes espécies de trabalho útil. Economia de esforço é a lei primeira do ocultismo, e todo estudante deve devotar-se ao trabalho mais alto que puder realizar. É também essencial que o estudante faça o máximo de que estiver ao seu alcance no plano físico para favorecer os mesmos grandes fins de ajuda a seus semelhantes. 2. Autocontrole. Isso compreende controle completo do temperamento, de forma que nada visto ou ouvido possa causar irritação real, porque as consequências de tal irritação seriam mais sérias no plano astral do que no plano físico. Se um homem com a faculdade inteiramente despertada no plano astral sentisse cólera contra qualquer pessoa naquele plano, iria causar-lhe sério e talvez fatal dano. Qualquer manifestação de irritabilidade, excitação ou impaciência no mundo astral faria imediatamente do auxiliar um objeto apavorante, de forma que aqueles a quem desejasse ajudar fugiriam dele aterrorizados. Registrou-se um caso em que um auxiliar invisível se colocou num tal estado de excitação que seu corpo astral cresceu imensamente em tamanho, vibrando violeta e irradiantemente cores flamejantes. A pessoa recentemente falecida que ele esperava ajudar ficou horrorizada ao ver aquela esfera enorme, ardente, flamejante aproximando-se dela. Tomou-a pelo demônio teológico em pessoa e fugiu aterrorizada. Seu terror aumentou ao ver que o suposto auxiliar o perseguia persistentemente.
Além disso, o controle nervoso é essencial, de forma que nada do que surja como visão fantástica ou terrível possa abalar a intrepidez do estudante. Como ficou dito antes, para que sejam seguros desse controle dos nervos, para que se tornem adequados para o trabalho a ser feito, é que os candidatos, hoje como nos velhos dias, são sempre levados a passar pelo que chamam teste de terra, da água, do ar e do fogo. O estudante tem de compreender que no corpo astral a rocha mais densa não oferece impedimento à sua liberdade de movimentação, que ele pode saltar impunemente dos mais altos rochedos, mergulhar com absoluta confiança no coração de um vulcão em fúria, ou nos mais profundos abismos dos insondáveis oceanos. Essas coisas devem ser bem compreendidas pelo estudante, para que ele possa agir confiante e instintivamente. É necessário também o controle da mente e do desejo. Da mente, porque sem o poder da concentração seria impossível fazer bom trabalho. Do desejo, porque no mundo astral desejar é com frequência ter. E a não ser que o desejo seja bem controlado, o estudante pode enfrentar criações nascidas de si próprio, das quais se envergonharia profundamente. 3. Calma. Isso significa a ausência de aflição e depressão. Grande parte do trabalho consistindo em acalmar os perturbadores e animar os tristes. Está claro que o auxiliar não poderia fazer tal coisa se a sua aura estivesse constantemente vibrando, agitada e aflita, ou coberta pelo tom cinzento da depressão. A visão otimista de tudo está sempre mais próxima da visão divina, portanto da verdade, porque só o bom e o belo podem ser permanentes, enquanto o mal, por sua própria natureza, é temporário. Calma inabalável leva a uma serenidade jubilosa e faz a depressão impossível. Como dissemos antes, a depressão é terrivelmente contagiosa e deve ser inteiramente eliminada por aqueles que pretendem tornar-se auxiliares invisíveis. Essas pessoas devem caracterizar-se por sua absoluta serenidade, por todas as dificuldades, sob todas as dificuldades possíveis e pela radiante alegria com que levam auxílio aos demais. Quarto, conhecimento. Quanto maior seja o conhecimento de um homem sobre todos os assuntos, mais útil ele será. Deve preparar-se, pois, pelo estudo cuidadoso de tudo quanto tem sido escrito sobre o plano astral na literatura oculta, porque não pode pretender que outros, cujo tempo já está integralmente tomado, usem um pouco desse tempo para lhe explicar o que ele poderia ter aprendido por si mesmo. No mundo físico, dando-se ao trabalho de ler livros, não há talvez no trabalho de um ocultista espécie algum de conhecimento que não tenha uso para o trabalho. 5. Amor. Esta última e a maior das qualificações, também é a menos compreendida. Podemos dizer enfaticamente que não se trata de sentimentalismo moloide, transbordando em vagas e alvoroçadas generalidades que temem manter-se firmes ao lado direito do direito para não serem tomadas pelos ignorantes como pouco fraternas. O que se deseja é amor bastante forte para agir sem falar nele próprio. É um intenso desejo de servir que está sempre alerta para a oportunidade de fazê-lo, mesmo que o prefira realizar anonimamente. É o sentimento que sobe do coração de quem compreendeu o grande trabalho do Logos, e desde que ouviu sabe que para ele não pode haver nos 3 mundos outra atividade a não ser a de identificar-se com ele até o limite máximo de sua capacidade, mesmo que seja uma forma humilde que converteu-se num canal minúsculo para aquele estupendo amor de Deus, que com a paz de Deus ultrapassou todo o entendimento.
Devemos recordar que duas pessoas no plano astral, para se comunicarem astralmente uma com a outra, precisam ter uma linguagem comum. Portanto, quanto maior o número de línguas um auxiliar do plano astral conheça, mais útil ele será. O padrão estabelecido para o auxílio invisível não é impossível, ao contrário, pode ser obtido por todos os homens, embora possa tomar-lhes tempo. Todo conhecimento, todos conhecem algum caso de desgosto ou angústia, seja entre vivos ou entre mortos. Isso não importa. Ao preparar-nos para dormir, devemos tomar a resolução de fazer o possível enquanto adormecidos, e usando o corpo astral para ajudar aquela pessoa. Se a lembrança do que foi feito penetra ou não na consciência desperta, é coisa sem importância. Podemos ter certeza de que algo foi conseguido, e algum dia, mais cedo ou mais tarde, teremos a prova de que o sucesso existiu. Toda pessoa que está intimamente desperta no plano astral, o último pensamento antes de adormecer importa menos, porque ela tem o poder de passar facilmente de um pensamento para outro. No mundo astral, neste caso, o fio de seu pensamento é o fato mais importante, porque tanto durante o dia como durante a noite, sua mente tenderá a movimentar-se de forma acostumada. Conclusão. Embora no momento presente seja relativamente poucas as pessoas que têm conhecimento direto e pessoal do mundo astral, de sua vida e de seus fenômenos, ainda assim há muitas razões para se crer que o pequeno grupo que sabe dessas coisas através de sua própria experiência está crescendo rapidamente e tende a ser amplamente aumentado em futuro próximo. A faculdade psíquica, especialmente em crianças, está se tornando cada vez menos rara. A proporção que vai sendo gradualmente aceita e deixa de ser encarada como pouco saudável, como um tabu, tende a aumentar tanto em extensão como em intensidade. Assim, por exemplo, foram publicados recentemente e amplamente lidos livros que tratam de espíritos da natureza, mais conhecidos como fadas, mostrando até fotografia dessas graciosas criaturas e de seu trabalho na economia da natureza. Ademais, qualquer pesquisador cuja mente seja aberta, pouca dificuldade tem para descobrir pessoas jovens e velhas que veem fadas frequentemente, trabalhando ou brincando, bem como outras entidades e fenômenos do mundo astral. A voga enorme do espiritismo tornou o mundo astral e muitos dos seus fenômenos objetivamente reais e bastante familiares para muitos milhões de pessoas em todos os quadrantes do mundo. A ciência física, com seus íons e elétrons, está no limiar do mundo astral, ao passo que as pesquisas de Einstein e outros vão tornando aceitável rapidamente a concepção da quarta dimensão, que há tanto tempo tem sido familiar para os estudantes do mundo astral. No terreno da psicologia, os modernos métodos analíticos prometem poder revelar a natureza de pelo menos a fração inferior do mecanismo psíquico do homem, confirmando incidentalmente algumas declarações e ensinamentos apresentados pelos antigos livros orientais e pelos teósofos ocultistas de hoje. Assim, por exemplo, um famoso escritor de livro de psicologia e psicanálise informou recentemente ao autor do presente trabalho que, na sua opinião, o complexo é idêntico ao Skandara do sistema budista, enquanto outro psicólogo de reputação mundial disse a um amigo do autor desse livro que suas pesquisas psicológicas não psíquicas o haviam levado irresistivelmente ao fato da reencarnação. Essas são algumas indicações de que os métodos da ciência ocidental ortodoxa conduzem a resultados idênticos aos que há séculos têm sido do conhecimento comum em certas regiões do Oriente, que aproximadamente durante a última metade do século foram redescobertos por um pequeno grupo de indivíduos. Esses guias, guiados pelos ensinamentos orientais, desenvolveram em si próprios as faculdades necessárias para a observação direta, bem como a investigação do mundo astral e dos mundos mais altos. Seria insistir no lugar comum dizer que a aceitação pelo mundo em geral da assistência do plano astral e de seus fenômenos, coisa que não pode ser adiada por muito tempo, ampliará e aprofundará imensuravelmente a concepção que o homem tem de si próprio e de seu próprio destino, bem como revolucionará sua atitude em relação ao mundo externo, incluindo os outros reis da natureza, fisicamente visíveis e invisíveis.
Desde que o homem consiga estabelecer para sua própria satisfação a realidade do mundo astral, será compelido a reorientar-se, a estabelecer-se para si próprio um novo elenco de valores para os fatos que afetam sua vida e determinam suas atividades. Mais cedo ou mais tarde, porém, inevitavelmente, a ampla concepção de que as coisas meramente físicas tem um papel muito pequeno na vida da alma e do espírito humano, e de que o homem é um ser essencialmente espiritual, desdobrando seus poderes latentes com auxílio de vários veículos, físico, astral e outros. Veículos que da época para a época, que de época para a época ele assume. Afastará todas as outras opiniões, levará os homens a uma completa reorientação de suas vidas, em compreensão de sua própria e verdadeira natureza, do fato de que através da vida após a vida, de vida após vida na Terra, com interlúdios em outros mundos mais sutis, ele está constantemente evoluindo e se tornando cada vez mais espiritual. Lógico que inevitavelmente leva um homem a ver que, se e quando quiser, pode deixar-se de entreter-se com a vida e deve ficar à deriva sobre a ampla corrente evolutiva e tomar o leme da viagem de sua própria vida. Deste ponto do crescimento de sua percepção das coisas e de suas próprias possibilidades inerentes, passará para o estágio em que se aproximará do caminho antigo e estreito, no qual encontrará aqueles que, ultrapassando seus companheiros, conseguiram o máximo possível de desenvolvimento humano. São os que, ansiosamente, contudo cheios de ilimitada paciência, esperam que seus irmãos mais jovens deixem o viveiro da vida mundana comum e passe para a sua vida superior, onde a sua orientação e assistidos pela sua compaixão e poder, o homem possa erguer-se até as alturas estupendas da espiritualidade que eles atingiram e torna-se, por sua vez, salvador e auxiliar da humanidade, acelerando assim o poderoso plano da evolução em direção à meta que ele propõe atingir. O corpo astral Arthur Power